Há pelo menos 20 dias, moradores de Porto Alegre reclamam do gosto e do cheiro da água que sai das torneiras. O DEMAI já fez análise, mas ainda não chegou a um resultado específico. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o diretor-geral do DEMAI, Antônio Elisandro de Oliveira, e a professora da UBRA e mestre em Engenharia Química, Renato Oliveira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, está todo mundo preocupado, né, Antônio? O que está acontecendo? A primeira pergunta que eu te faço, e é o que todo mundo, né, comenta, é qual foi esse resultado das análises e se chegamos a uma conclusão específica para o que está acontecendo nesse momento. Bom, primeiro, eu gostava de dizer que é uma satisfação estar aqui e poder esclarecer esse assunto, que é sensível, afinal de contas, a água chega em todos os nossos lares, em maior ou menor grau, todos dependemos desse recurso essencial para nossas vidas, então... Água é vida, né? É importante, obviamente, é oportuno que a gente possa, né, dentro de um grau de transparência total, poder esclarecer, né, os telespectadores que estão interessados nesse assunto. O DEMAI faz um conjunto de análises diárias, né, no monitoramento da qualidade da água. Nós temos em torno de aproximadamente 300 pontos, são 290 pontos na rede de distribuição. Nas estações de tratamento tem as análises que são analisadas com maior frequência, a cada 2 horas, mais ou menos. Quer dizer, nós fizemos em torno de aproximadamente 1 milhão de análises durante o ano, 800 a 900 mil amostras, né, são coletadas. A gente publica isso, né, num relatório, tem um decreto federal, né, que prevê essa necessidade, e esses padrões, esses parâmetros são avaliados de acordo com a Portaria Nacional do Ministério da Saúde, que é uma portaria de 2011, e também temos uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa análise, ela é, nesse período agora, que nós estamos falando, nós já fizemos quase 200 mil análises, porque estamos fazendo num volume maior, né, obviamente, para monitorar essa origem. E, recentemente, o que foi divulgado agora na segunda-feira, nós fizemos um conjunto de 132 parâmetros que foram analisados, que estão além daquilo que exige a portaria do Ministério da Saúde. Então, essa pesquisa, né, nós identificamos desde o início, a partir do monitoramento que também fizemos no Lago Guaíba, porque veja que o DEMAI, assim como a Corsan, né, que são operadores, né, do saneamento, especificamente de água, estamos falando nesse caso, nós somos uma grande indústria que não temos um controle da nossa matéria-prima, que é o manancial. E essa matéria-prima é um organismo vivo, o manancial. Inclusive, as características da qualidade da água, elas variam durante um dia, inclusive, em condições normais. A gente tem que ficar fazendo um monitoramento constante, né, para que a própria dosagem de alguns produtos também são realizadas análises de demanda, né, que variam, né, durante os dias, e isso tem que ser feito um controle de qualidade permanente, né? Agora, nesse processo específico que estamos falando, inicialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos ajudou, né, realizou um conjunto de análises qualitativas que identificou um conjunto grande, significativo de compostos que estão presentes numa presença muito pequena, né, na casa de nanogramas, né? Aqui a professora Renata tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas a gente tem, por exemplo, primeira unidade de referência, que é a grama que nós conhecemos, né? Se você dividir por 1000, você vai ter a miligrama. Se dividir por 1000, novamente, tem micrograma. Se dividir novamente por 1000, você tem nanograma. Nós estamos falando de substâncias presentes na casa de nanogramas. Que substâncias são essas, para a gente ter uma ideia? Essa é a investigação que ainda não está conclusa, né? Nós podemos afirmar com muita segurança o que fizemos desde o início desse processo, que a água está potável, porque todos esses parâmetros analisados, tanto essas análises rotineiras, né, que eu fazia referência, em todo esse conjunto que a gente faz de acordo com essas portarias, quanto essas análises extras que foram realizadas agora, né, nessa linha mais investigativa, né, de acordo também com os órgãos ambientais, especialmente a FEPAM, nenhum desses compostos foi encontrado na água tratada. Todos aparecem, como diz, uma coleção de parâmetros não detectados, porque os laboratórios que nós contratamos até então, inclusive, não têm capacidade para detectar em nanograma, né? E eles detectam até microgramas. E, nesse caso, se existe algum composto presente, e deve existir, obviamente, porque há presença de, especialmente, odor, e aí muitas vezes isso, né, se configura em sabor também. Sim. E as questões de cor nós afastamos desse processo, porque as alterações de cor que eventualmente acontecem são alterações pontuais, localizadas e provisórias, né? Normalmente, quando a gente faz algum conserto de rede, né, no retorno da água, ela vai, digamos, arrastando partículas a partir da pressão nas tubulações, né? Então, esse é um outro episódio, nós não estamos falando de cor. Mas, de fato, há uma alteração, especialmente de odor, e
varia entre as pessoas essa sensibilidade, né? Algumas pessoas têm uma sensibilidade mais apurada, que consegue perceber, eventualmente, a presença de até 10 nanogramas, digamos assim. O olfato, que dizem que foi o primeiro cromatógrafo, né? Foi o olfato humano, consegue perceber isso. Mas, então, são concentrações muito baixas, né? E todas as análises reafirmam, do ponto de vista da água tratada, não há presença de nenhum dos compostos até agora investigados. Portanto, né, nós estamos seguros de afirmar a potabilidade da água de acordo com o que exige a norma nacional. E, para além disso, investigamos um conjunto, né, de parâmetros muito significativos que vamos continuar investigando, né, mas nenhum deles encontrou presença de algum composto que possa causar risco à saúde. Essa é a minha função aqui para quem está assistindo em casa. Então, me corrija se eu estiver errado. Número 1, foi detectado o problema, uma reclamação, e nessa questão o DEMAI, vamos afastar aquilo que algumas pessoas podem dizer. Não há negligência nesse aspecto, ou seja, foi bastante analisada a água para se chegar a uma conclusão agora inicial, que é a que mais interessa para a população, de que a água é potável. Dá para beber tranquilamente essa água que está saindo hoje da torneira. Então, para resumir, para quem está em casa, né, essas duas primeiras coisas ou hipóteses que podem surgir numa conversa. O DEMAI não está fazendo nada. Não, o DEMAI está trabalhando para descobrir a causa e, pelo menos, essa conclusão que é a mais importante é que a água é potável. É importante agregar também nessa análise que a própria portaria, ela reconhece que é possível alterar padrões de odor e sabor sem necessariamente alterar a potabilidade da água. E, além disso, nós fizemos um reforço no tratamento, né? O DEMAI tem um tratamento que é utilizado na captação, que é um pré-tratamento, utilizando tanto o dióxido de cloro, que é um produto que consegue oxidar determinados compostos, ou seja, ele destrói, ele fragmenta esses compostos, e o carvão ativado vegetal, né, tem essa capacidade de funcionar como uma esponja, ele acaba retendo, ele é um material microporoso que tem a capacidade de reter essas substâncias. Então, obviamente, que nós temos trabalhado desde o início minimizando esses impactos. A sensibilidade das pessoas, né, que têm capacidade de sentir essas alterações seria provocada de uma forma mais intensa, não houvesse, né, então, essas medidas, né, de tratamento avançado nesse caso. Então, tem um outro detalhe aí que é também uma subjetividade a partir daquilo que se pode sentir. Tem pessoas que, então, têm uma tolerância, ou melhor, têm uma capacidade para sentir, ou melhor, perceber, então, essas mudanças, né? E é importante dizer também que essas alterações estão mais localizadas na região norte da cidade, que é abastecida pela Estação de Tratamento São João, um pouco menos, mas ainda também numa intensidade mais significativa na região central, que é abastecida pela Estação Moinhos de Vento, na Estação Menino Deus, que pega a maior parte da região central da cidade, ali da Avenida Ipiranga, né, Glória, essa região indo até a Lomba, teve alguma presença, mas já bem menor do que nessas regiões mais centro-norte, praticamente nada na região da Tristeza e muito pouco também na região do Extremo Sul, que é a Estação do Belém Novo. E nas ilhas, que é abastecida pelo Rio Jacuí, que é captada, a Estação de Tratamento das Ilhas, a captação é no Rio Jacuí, não houve nenhuma manifestação, nenhuma percepção. Vamos chegar lá, Antônio, nessas questões pontuais aqui em Porto Alegre, mas eu preciso lembrar que você aí de casa pode participar e trazer perguntas, questionamentos a partir do 9588-2374. Está de volta o WhatsApp, liberaram o WhatsApp, então você pode participar pelo 9588-2374. Então, nessa primeira explicação aqui do Antônio, respondendo pelo DEMAI, eu repasso agora algumas dessas questões para a professora aqui da UBRA, de Engenharia Química, professora Renata Oliveira, do que a gente tem desse procedimento. Como é que a senhora pode avaliar tecnicamente o que está acontecendo? Bom, primeiramente, né, obrigada pelo convite. Eu sou professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e essas questões são bastante debatidas, né, ao longo do curso. Bom, eu olhei as análises e realmente, segundo o que foi apresentado, não tem nenhum parâmetro que se mostre preocupante. Então, precisaria fazer um estudo mais detalhado, o que demanda tempo. Então, de acordo com aquelas análises que foram apresentadas, estão de acordo com a portaria. Então, não foi detectado nada que possa causar algum problema em relação à potabilidade da água. Posso tomar, tranquilo. Poder tomar já é uma afirmação que eu não... isso é importante. Bom, a gente já tem perguntas, mas, por exemplo, eu estava conversando com o Antônio e eu moro ali, bairro Santo Antônio, Partenon.
Ali eu não identifiquei esse problema, não senti cheiro nenhum e nem gosto. Na água, coloração muito menos. Só que aí eu não tiro direto da torneira, eu tiro por um filtro, né? Um filtro daqueles de parede. Exatamente. Isso ajuda, professora? Ajuda se for mantido uma rotina de manutenção. Sim. Só salientando, não é a água que o DEMAI está fornecendo que não pode tomar. Se for feita análise em água de bombona ou água de garrafa mineral, também aparecem alguns compostos. Ah, é? Sim. Que muitas vezes, na minha casa, eu só tomo água que vem pela torneira. Sim. Então, porque é mais perigoso tomar água de garrafa do que tomar de uma concessionária. Lembrei que faz agora várias do análises. caso recente que tivemos com uma determinada marca aqui no Rio Grande do Sul, Sim. que teve um problema muito sério. E há situações recorrentes, inclusive Pois com é. outras marcas. Exatamente. Mas agregar uma informação importante nesse sentido de utilidade pública, inclusive, né? Nós temos afirmado a questão da potabilidade e do consumo, inclusive, porque não há nenhum registro também, nesse período todo, de implicações em relação à saúde. Porque se nós tivéssemos um problema agudo, especialmente, na nossa água, nós fizemos análise de ecotoxicidez, né? Existe uma análise feita a partir de uma bactéria, né, que é a Vibrofish, que é uma bactéria marinha, luminosa, né, que tem essa capacidade, ela é um indicador da questão da ecotoxicidade, né? Então, não tem nenhum... Se houvesse algum problema na água nesse período todo, já haveria uma situação epidêmica em Porto Alegre em termos de saúde pública. E há uma grande preocupação com relação às fontes alternativas. Você falou da questão da água envasada, e nós podemos encontrar fontes alternativas, por exemplo, vertentes, que a gente sabe que tem muitos morros em Porto Alegre, nascentes, que você vai encontrar muitas vezes uma água totalmente insípida, inodora e incolor, que a gente tem sido muito questionado nesse sentido, mas né, de que a água... Sim, poço artesiano. Altamente contaminada muitas vezes, porque a maior segurança que nós temos, né, é a partir da presença do cloro residual, é que não há nenhuma contaminação microbiológica na água distribuída a partir, né, de um tratamento. Então, às vezes as pessoas podem encontrar, e muitas vezes nos indagam, mas quer dizer que a água não é mais, e eu estou vendo que até os ouvintes estão mandando mensagem aqui, quer dizer que a água não é mais, como eu aprendi no primário, ela não é mais insípida, inodora e incolor. E eu diria o seguinte, é muito importante que a gente aproveite, nós estamos num momento de crise e estamos trabalhando. O DEMAI é uma referência no saneamento no Brasil, nós somos a única capital no Brasil que tem um saneamento totalmente municipalizado. E isso não é uma questão de gestão, eu faço muita questão de dizer, né, o DEMAI tem uma tradição, o DEMAI é um órgão criado em 1961, né, e tem um corpo técnico altamente capacitado e comprometido. Então, o trabalho está sendo feito. Não foi nenhum descuido. De maneira nenhuma. Eu insisto porque algumas pessoas podem ter essa impressão e aí reproduzir esse tipo de essa discurso. questão das análises que foram feitas, ainda não existe tecnologia, né, que se possa detectar alguns compostos abaixo de nanograma. Entendi. Então, isso é bem difícil, essa identificação. Eu preciso atender os telespectadores, porque está chegando muita pergunta, gente. Então, vamos lá. A primeira foi respondida no Marcelo, né, que estava questionando, e o Antônio já respondeu. O Marcelo lá de Paraná mas eu queria complementar para dizer que no mundo real hoje, com todas as fontes de poluição que nós temos, de fato, tratar a água para dimensões metropolitanas e chegar à torneira de forma insípida, inodora e incolor não é uma realidade fácil na prática. Sem dúvida. Isso nós temos que ser muito sinceros. E mesmo com todo o trabalho que a gente fazia questão de referenciar antes, né, nós estamos vivendo, sim, um momento de adversidade. Mas, em qualquer crise, a gente também tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem para refletir sobre determinadas questões. Sem dúvida. E, felizmente, nós temos uma geração hoje que está vindo a partir, né, dos mais tenros, dos mais jovens, que a gente percebe uma preocupação mais aguçada com o meio ambiente, mas muito mais do que a preocupação e a conscientização, atitudes, né, que é o que precisa. Porque as palavras são importantes, mas são os exemplos que arrastam, né? Agora, nós temos que todos nós nos perguntarmos sobre o nosso modo de vida, sobre o nosso padrão de consumo, sobre a nossa geração de resíduo, porque muitas vezes aqueles que mais levantam a voz para exigir que se devolva na sua residência, né, um líquido essencial, inodoro, limpo, puro, não refletem sobre a sua contribuição para o ambiente. E há contribuição individual, há poluição orgânica dos nossos esgotos. Numa região metropolitana, nós temos em Porto Alegre, né, 4 afluentes principais, né, que contribuem para a formação do Guaíba. Nós temos o Caí, o Sinos e o Gravataí, que são 3 rios que estão entre os 10 mais poluídos do Brasil.
né? Mas nós temos também outros resíduos, inclusive da área industrial, que a professora aqui conhece muito bem. Tudo isso contribui para uma condição do nosso manancial. E muita gente fala o seguinte, se preocupa com o que sai da torneira, mas não se preocupa com o que bota no ralo. Né? Vão jogando um monte de coisa no ralo que a gente sabe. Especialmente a professora pode me ajudar. O cuidado, por exemplo, com óleo de cozinha, que ninguém tem. Joga tudo pela torneira. Isso ainda, para mim, é o de menos. O que mais me choca hoje, no ano de 2016, é a gente cuidar cor, turbidez e DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, em água e efluente. Porque a gente tem medicamentos, nós temos produtos orgânicos das indústrias, temos metais, tanto é que a água de poço artesiano é um problema devido à contaminação ambiental das indústrias. Então, tem outras problemáticas que hoje ainda não está se dando atenção e que são muito mais problemáticas. Que era tomado por garrafa PET. Era tanta garrafa PET que saiu um projeto lá na época para tentar tirar essas garrafas e transformar em fibra. Projeto aqui da Ubra. Da Ubra. Isso, do Robson, né? Se eu não me engano, o nome dele agora é o menino aqui da Ubra. Sim, né? eu não me lembro conheci. Agora do menino, mas eu conheci o projeto na época. E é um projeto muito legal porque tem uma cooperativa aqui em Canoas que recebe a garrafa PET. Existe uma rede de cooperação na América Latina. Um local faz o pellet, outro local faz o fio e outro local faz a roupa. Faz maravilhas, faz tênis, faz bolsa, faz camisa. Deixa eu só responder, gente, porque tem muitas perguntas, então vamos lá, vamos atender os telespectadores. O Walter, sou da Zona Norte de Porto Alegre e, de fato, o cheiro da água é de mofo. Olha, já tem até a classificação. Tem como tratar o cheiro, já que não se descobre a causa, a pessoa tratar o cheiro em casa? Olha, eu acho que a recomendação mais adequada, de fato, é na linha do que você já falou, do filtro, né? Nós não recomendamos ferver, como já nos perguntaram, porque, a princípio, a principal linha de investigação que nós temos adotado hoje é a dos voláteis, de compostos voláteis e semivoláteis, que a professora conhece aqui muito bem. Então, esses compostos, eles, normalmente, com o aumento da temperatura, né, eles exalam ainda mais, né, o odor. Então, eu acho que em casa, no caso, a solução mais adequada, que com certeza ajuda a amenizar, porque a base dos filtros é a mesma que a gente tem usado no pré-tratamento, que é o carvão ativado. E o carvão ativado, né, tem uma grande capacidade de remoção, né, de odores. Só tem que cuidar a manutenção desse filtro. Tem que seguir a recomendação dos fabricantes, né, na reposição, tanto na limpeza, quanto do refil, quando existe o refil para ser reposto, tem que seguir os parâmetros da recomendação do fabricante. Desde já, excelente trazer à luz esse assunto. Obrigado. O Alexandre, lá do bairro Floresta, está trazendo para a gente, então, esse elogio. Muito obrigado, Alexandre. E o que foi encontrado nas amostras, mesmo em nanogramas, são coliformes fecais? O que estava lá na água? Por isso que eu perguntei as substâncias, até para separar, né? O que é químico ou biológico? Coliformes, né, é a partir de uma bactéria, que é a Escherichia coli. Isso nós temos total tranquilidade em afastar. Nós não temos nenhum problema na água de Porto Alegre relacionado a micro-organismos. O que nós estamos tratando é de uma investigação de compostos numa pequeníssima proporção. E veja que nós temos dificuldade, como disse a professora, só laboratórios especializados, né, que nós estamos buscando contratar, que nós não tínhamos contratos para analisar. Nós temos contratos com o laboratório, porque algumas das análises necessárias para atender as portarias que fiz referência, nós não conseguimos fazer no laboratório do DEMAI. Então, nós temos contratos também, né, terceirizados. Mas agora nós estamos buscando outros contratos de alguns laboratórios que consigam, né, refinar ainda mais. Né? Nós temos uma sugestão de chega até 2.000 compostos presentes na água em pequeníssima proporção. E aí, quando a professora estava falando aqui da questão tecnológica, né? Sim, nós temos necessidade de avançar em termos de legislação, porque determinados poluentes ou possíveis poluentes não estão hoje, né, previstos na nossa legislação, não são monitorados. Mas nós temos dificuldade tecnológica, inclusive. Isso não é um problema só do Brasil, só para ressaltar. Exato. É um problema de outros países. Então, as estações de tratamento de esgoto e de água não prevê a remoção de determinados compostos orgânicos, que deveria, né? Isso já está contemplado na legislação. No final, os esclarecimentos foram importantíssimos. Eu tenho certeza que a gente, como disse o telespectador, trouxe luz a essa questão para as pessoas se acalmarem, nem colocarem uma culpa injusta no DEMAI, no trabalho que está sendo feito. Por isso, já parabenizo tanto o trabalho que está sendo feito, mas também tu estares aqui, Antônio, para trazer essa informação. Então, é um momento de muita coragem na medida em que a população pode estar colocando a culpa de forma injusta no DEMAI nesse momento.
Eu quero fazer só uma última pergunta para a professora sobre o conhecimento. Tudo que a gente está levantando hoje de informações, especialmente no curso de engenharia ambiental, a água é um problema a curto, médio ou a longo prazo? Porque isso que a gente está vivendo e todas as questões que a gente trouxe hoje nos mostra o quanto a gente, não o demais, mas o quanto o cidadão em si está esquecendo de cuidar desse recurso que é fundamental. Como eu disse, água é vida. É um problema a longo prazo. A longo prazo. Sim. Por quê? Porque hoje, infelizmente, tem uma geração extremamente consumista. Sim. Não pensa na qualidade do produto que vai consumir e nem no que vai ser gerado a partir daquilo. E muito menos no descarte. Então, e também as indústrias, né, que são grandes poluidoras, os municípios que ainda não têm tratamento de esgoto. Então, é um problema a longo prazo, talvez, principalmente... como o Antônio disse, a geração mais nova, de tantas campanhas que estamos fazendo, tem mais consciência. Mas os grandinhos precisam mudar seus hábitos. Exatamente. Senão, de longo, vai ficar médio ou curto. Isso. Que herança a gente vai deixar para os nossos filhos, nossos netos? Isso, ainda mais que a gente está numa crise econômica. Sem dúvida. Então, esses problemas necessitam de investimentos, principalmente na questão de educação. Bom, quero agradecer a professora, Obrigada. que é aqui da casa. E, mais uma vez, Antônio, obrigado por estar aqui com a gente, trazendo essas informações. E Parabéns também cumprimento pela iniciativa de trazer esse debate. O saneamento é um debate, de fato, complexo. Eu acho que a sociedade precisa cada vez mais debater o saneamento. Hoje, o saneamento envolve as modalidades de água tratada, distribuída, esgoto sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Portanto, esse debate que nós estamos fazendo aqui tem tudo a ver e é importante que a gente enfrente com transparência, mesmo na diversidade, para esclarecer e para que o cidadão tenha segurança. Portanto, como parabéns e obrigado. Sempre diz, Antônio, a água ou qualquer outro problema que a gente vive no Brasil não é do DEMAI ou de qualquer outra instituição apenas. É um problema seu também.